Bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos para a correção da nossa atividade de fonética. Bem, vocês já estudaram o conteúdo através do material que eu disponibilizei no grupo, através do vídeo também disponibilizado no grupo. Então já estão craques aí em fonemas e letras, né? Vamos fazer a correção da nossa atividade. No início da atividade nós temos uma tirinha produzida pelo cartunista Paulista Laerte. Temos a honra de convidá-la para a estreia de Vaca Atolada. Sim, o filme baseado num romance de sua autoria. Fizemos um contrato, lembra? O quê? É faca amolada? Bem, observe a reação do personagem no segundo quadrinho, o que provavelmente o levou a dar essa explicação. O fato de a interlocutora parece ter estranhado o título Vaca Atolada. O que a repetição da frase iniciada por bem sugere? Sugere que o personagem não sabe o que dizer diante do equívoco, do erro ocorrido e de uma provável reação irritada por parte da interlocutora. O humor da tira é provocado por uma confusão entre vaca atolada e faca amolada. O que poderia ter causado o equívoco? O fato de as duas expressões serem sonoramente muito parecidas. Quarta, considerando que o filme foi baseado em um livro, romance, e que há um contrato descrevendo o acordo, a confusão não se justifica. Por quê? Nesse caso, as palavras estariam escritas, portanto não haveria motivo para essa confusão. Então haveria essa confusão no momento da fala, né? Mas um texto escrito não tem como confundir essas letras, esses fonemas, esses sons, né? Nós vimos que fonema é som e a letra é a tentativa do homem de desenhar esse som, de grafar esse som. Então nunca se esqueçam, né? Que fonema é som. Por exemplo, na palavra vaca e faca, nós temos 4 letras e 4 sons diferentes. Na palavra atolada e amolada, nós temos 7 letras e 7 sons, 7 fonemas, né? Percebam que a diferença entre vaca e faca é só aqui no primeiro fonema, na primeira letra, e de atolada para amolada, aqui só na segunda letra ou no segundo fonema, né? Aí isso aqui também nós já estudamos, né? A letra H não representa nenhum som. Quando você fala hoje, você já inicia com o som do O. Então, na palavra hoje, nós temos 4 letras e somente 3 sons. Na palavra barro, nós temos 5 letras e somente 4 sons. Porque o RR indica um único som, que é esse som do R. Então, quando eu falo barro, sai o som do B, do A, do R e do O. Então, nós temos 5 letras, mas somente 4 sons. Na palavra táxi, nós temos 4 letras, mas vão sair 5 sons. Porque o X aí é como se eu falasse um KS. Táxi. Saem 2 sons. Kis. Sai o som do K e sai o som do S. Então, na palavra táxi, saxofone, tórax, o X aí tem 2 sons. É rico de som, né? Na palavra exame e azar, nós temos letras diferentes, mas que representam o mesmo som. Só o som do Z. Então, na palavra exame, nós temos 5 letras e 5 sons. E na palavra azar, nós temos 4 letras e 4 sons. E quando eu falo a palavra azar, sai o som do A, do Z, do A e do R, né? E algumas letras também podem representar sons diferentes. A palavra caixa tem som de X e exercício tem som de Z. E esse sonzinho do Z na língua portuguesa a gente pode representar com várias letras, né? Com C cedilha, como em criança. Com S, como na palavra som. Com SC, como na palavra crescer, né? Com 2 S, como na palavra passado, né?
até com XC, como na palavra exceder, exceção, né? Então, por isso que a gente tem muita dificuldade na hora de escrever, porque nós não escrevemos da maneira que falamos. Daí a importância de estudar ortografia, a importância de ler bastante para não cometer esses errozinhos, né? Quinta questão. Aqui nós temos uma notícia publicada em um site que divulga a cidade de Manaus. Aqui nós temos a fachada do Paço da Liberdade, que é um prédio histórico lá de Manaus. Essa foto é de 2016. O Passo a Passo, projeto de ocupação cultural do Centro Histórico de Manaus, surgiu a partir da iniciativa de dar ressignificação a essa região da cidade, atraindo população, comerciantes, organizações e turistas por meio de um festival de artes integradas em todas as suas formas de expressão. O surgimento de novos eventos, inclusive da iniciativa privada, novos estabelecimentos comerciais e o aumento do número de visitantes do Paço da Liberdade, futuro museu da cidade, são frutos que refletem os primeiros resultados dessa política. Reaberto em 2013, após adequações para a visitação pública, o Paço da Liberdade, prédio histórico de 1872, recebeu 80 mil visitantes nos últimos 4 anos. Os picos de visitação ao local, que abriga exposições permanentes e temporárias, como um conjunto de quadros doados à Prefeitura de Manaus pelo poeta Tiago de Mello, aconteceram durante a realização do Passo a Passo, quando o Centro Histórico respira cultura e arte e quando as famílias manauaras efetivamente desfrutam da história no centro da cidade. A primeira questão pergunta o que é o projeto Passo a Passo. É um projeto que promove um festival de artes e cultura no Centro Histórico de Manaus. Letra B. O que o leitor infere sobre a antiga situação do Centro Histórico de Manaus, a saber que a implantação do projeto buscou dar ressignificação a essa região? O leitor infere que a região estava abandonada, já que os cidadãos de Manaus e os turistas não a visitavam e havia poucos estabelecimentos comerciais. Então, era um espaço que estava meio que abandonado e foi revitalizado pelo governo, né? Analise o nome do projeto. Qual é o sentido da palavra passo nesse contexto? É uma referência ao Paço da Liberdade, um museu que é uma das principais atrações do Centro Histórico de Manaus. Letra D. O nome passo a passo remete a uma expressão muito usada pelos falantes da língua portuguesa. Qual é essa expressão e qual é o seu sentido? Passo a passo indica algo feito progressivamente, aos poucos. Essa expressão pode ser associada com coerência àquilo que o projeto propõe? Justifique sua resposta. Sim, a expressão pode se referir ao fato de que as ações implementadas em Manaus vão obtendo resultados progressivamente. Além do sentido das palavras, o que mais justifica a construção do nome do projeto? O nome é composto de um jogo de palavras formadas pelos mesmos fonemas, mas que não têm a mesma grafia, o que contribui para torná-lo mais chamativo, mais criativo, né? Ao dizer quando o Centro Histórico respira cultura e arte, o produtor do texto não está apenas relatando o que acontece. O que mais ele está fazendo? Está avaliando positivamente o projeto, que consegue envolver os frequentadores em atividades culturais e artísticas. Sexta questão. Essa peça publicitária, essa propaganda, faz parte de uma campanha de interesse social. Correr, jogar, pular e brincar todo dia. Assim a gente vai longe. Qual o objetivo da campanha? Incentivar a prática de atividades físicas por crianças, para que elas tenham uma vida mais saudável. Letra B. Que aspectos da imagem direcionam a propaganda a crianças bem novinhas? A imagem do garoto, que parece ter 5 ou 6 anos, e os brinquedos desenhados na asa colocada em suas costas. O texto principal também parece se dirigir a elas. Por quê? Sim, porque estão em destaque atividades comuns da rotina das crianças, como brincadeiras, correrias e pulos. Letra D. Os fonemas apresentados pelas letras destacadas nas palavras assim, gente e longe apresentam sons nasais. Que regra ortográfica justifica a escrita desse som, ora com M, ora com N? A letra M é usada no final das palavras.
e quando fica antes de P e B. A letra N costuma ser empregada no meio delas. A letra N também, em raras exceções, ela pode vir no final de certas palavras, como hífen, líquen. O som nasal, galera, é aquele som que sai tanto pelo nariz quanto pela boca. É o fonema que sai pelo nariz e pela boca. Tipo aquele cara lá da banda Tropicália. Quando eu lembro de você, parece que ele cantava pelo nariz, né? O som dele era bem nasal. Releia um trecho ampliado da propaganda. Todo dia é dia de realizar práticas corporais e atividades físicas. Vamos criar esse hábito saudável que, além de dar prazer, alegria e bem-estar, estimula a boa convivência e o respeito entre todos. Participe, assim você vai longe. Verifique se sua escola está participando. Qual é o efeito do uso das letras em destaque nesse trecho? Essas letras aqui que estão em negrito, né? Elas chamam a atenção para uma parte específica do texto e ajudam a destacar o convite feito ao leitor do cartaz. Letra B. Que elemento não verbal do trecho ajuda a reforçar a ideia de que o projeto é divertido? O tamanho, a cor e o tipo de letra usados em saúde na escola. Percebam que é um tamanho maior, é uma cor mais alegre, né? Uma abóbora, uma cor bem chique, né? E o formato da letra também, assim, não é aquele formato comum, né? Um formato mais divertido. Conte o número de letras e de fonema das palavras corporais, hábito, verifique e participando. Ele é o mesmo em cada uma delas? Não. Vamos lá, vamos começar por corporais. Corporais nós temos 9 letras e 9 sons, 9 fonemas. Então, quando eu falo corporais, sai o som do C, do O, do P, do O, do A, do I e do S. Então, temos 9 letras e 9 sons, 9 fonemas. Em hábito, nós temos 6 letras, mas só 5 sons. Quando eu digo hábito, o primeiro som que sai é o som do A. Então, eu tenho o som do A, do B, do I, do T, do O, né? Não sai o som do H. O H não tem som. Verifique. Verifique, nós temos 9 letras e somente 8 sons. Por quê? Nós temos um dígrafo ali, o QU. O QU aqui nessa palavra, ele está indicando um único som. É como se você escrevesse ali com K, ó, verifique. Só sai o som do K. Lembrando que quando sai o som do U, aí nós não temos dígrafo, como na palavra água. Você não fala H. O U sai o som, água. Então, na palavra água, eu tenho 4 letras e 4 sons, porque o som do U sai. Aqui na palavra verifique, não sai o som do U. Você não fala verifique, você fala verifique. É como se o U não estivesse ali. Então, ele não é contabilizado. Então, na palavra verifique, nós temos 9 letras e somente 8 fonemas. E na palavra participando, nós temos 12 letras e somente 11 fonemas. Por quê? Nós temos um dígrafo vocálico bem aqui, ó. Participando. Então, esse N aqui, ele está só nasalizando o A. É como se você falasse participando, esse som do você só contabiliza uma vez. Então, nós temos 2 tipos de dígrafos. Os dígrafos consonantais, que é o CH, o LH, o NH, o RR, o SS, o QU, o GU. E nós temos os dígrafos, né, vocálicos, que é quando o M ou o N, eles nasalizam a vogal, para sair esse som né? Então, cuidado, se na prova, né, ou qualquer atividade, aparecer um dígrafo vocálico ou um dígrafo normal, um dígrafo consonantal, você vai ter que diminuir aí né?
Dá uma aumentadinha aqui, ficou pequeno. Pronto. Vamos para a última questão, oitava. Lê um cartoon do ilustrador paranaense Will Leite. Terra Vista. E o cara tá logo ali pedindo a senha do Wi-Fi, né? Tem pessoas que chegam na nossa casa e nem perguntam como é que a gente tá, né? Se tá bem. Não, vai logo pedindo a senha do Wi-Fi. Né? Letra A. Em que contexto a frase Terra Vista é conhecida? A frase é empregada por navegadores para fazer referência à descoberta de novos espaços geográficos. Letra B. A que terra o navegador se refere? Como é possível essa identificação? O navegador se refere ao Brasil, na época da chegada dos portugueses. Como sugere o tipo de vegetação, nós vemos aqui também a presença dos indígenas e o fato de as caravelas terem a cruz que identificava Portugal 1500, né? A cruz aqui do Vasco da Gama. O humor do cartoon é produzido por um contraste entre duas épocas históricas. Quais são elas? O período das grandes navegações, que foram ali nos séculos XV e XVI, e a atualidade, época marcada pela presença da internet, do Wi-Fi. Por meio desse contraste, o cartunista critica um hábito da sociedade contemporânea. Explica essa crítica. O cartunista critica a dependência excessiva das pessoas em relação à internet, o que as leva a se preocupar mais em manter a conexão do que com outros aspectos da vida. Então, as pessoas estão mais preocupadas, algumas, né, em se manter conectadas do que estar em contato com as outras pessoas, né? Qualquer outra coisa da vida. Tem gente que esquece até do que tem que fazer, né, do seu próprio serviço, ou das suas tarefas da escola, porque estão ali ligados na internet. Letra A. A palavra Wi-Fi está ligada a que campo das atividades humanas? É um termo emprestado de qual língua? A palavra Wi-Fi está ligada ao campo da tecnologia digital e é um termo da língua inglesa. Né? Nós usamos muitas palavras da língua inglesa, né? Shopping, milkshake, crush, site, lan house. Né? São várias expressões que usamos no nosso dia a dia que são empréstimos da língua inglesa. Então, nós temos muita influência hoje da língua inglesa na nossa língua portuguesa. Letra F. A relação entre letras e fonemas não é a mesma nas várias línguas. Aqui, sons da língua portuguesa corresponde à letra I em Wi-Fi. Esse I aí, né, tem o som de ai. E é isso aí, galera. Terminamos a correção de mais uma atividade. Até a próxima.